A Copa do Mundo de Seleções categoria Sub-20, ou Mundial Sub-20, é disputado desde a década de 70, mais precisamente desde o ano de 1977. E diferente da Copa do Mundo tradicional, que é realizada de 4 em 4 anos, a Sub-20 é disputada a cada 2, sempre em anos ímpares. A seleção com mais títulos da Copa do Mundo Sub-20 é a da Argentina, que é hexacampeã. Títulos esses conquistados em 1979 sobre a União Soviética, 1995 sobre a seleção brasileira, 1997 sobre o Uruguai, 2001 sobre Gana, 2005 sobre a Nigéria e por último em 2007 sobre a República Tcheca. Em todas as edições do Mundial Sub-20, sempre é escolhido bola de ouro e melhor jogador da competição. E grandes nomes do futebol mundial já foram eleitos o craque do torneio, como Diego Maradona, Luiz Figo, dentre outros. A última edição realizada foi a de 2019, que, sediada na Polônia, teve a Ucrânia como grande campeã após bater na final a seleção da Coreia do Sul. Em 2021, mantendo a sequência de edições a cada 2 anos, era para ter acontecido nova edição do Mundial Sub-20, que teria como país sede a Indonésia, mas por conta da pandemia, essa edição acabou sendo cancelada, com a próxima, também sediada na Indonésia, só acontecendo em 2023. Nesse vídeo você vai ficar sabendo quem foram os 3 melhores jogadores de cada Mundial Sub-20 realizado no século XXI, ou seja, de 2001 para cá. O Mundial Sub-20 de 2001 foi realizado na Argentina e, contando com a participação de 24 seleções, teve como grande campeã a Argentina, que bateu na final a seleção de Gana por 3-0. O bola de ouro e melhor jogador da competição foi o atacante Saviola, que em 2001 era jogador do River Plate, mas na véspera do Mundial teve seu passe negociado com Barcelona. Saviola, além do Barcelona, também defendeu o rival Real Madrid, e na Europa ainda jogou pelo Mônaco, Benfica, Málaga, Olympiacos e Hellas Verona. Encerrou a carreira em 2015 no próprio River Plate. O bola de prata foi D'Alessandro, que em 2001 também defendia a camisa do River Plate. Ídolo histórico do Internacional, D'Alessandro no futebol europeu rodou por Wolfsburg, Portsmouth da Inglaterra e Zaragoza, e na América do Sul ainda defendeu São Lourenço e o Nacional do Uruguai. Se retirou dos gramados recentemente, em 2022. O bola de bronze foi de Djibril Cissé da França, que alcançou a fase quartas de final naquele Mundial Sub-20 ao ser eliminada pela Argentina. Autor de 6 gols na competição, Cissé em 2001 era jogador do Al Shehri e durante a sua carreira, encerrada recentemente no futebol dos Estados Unidos, defendeu importantes camisas como as de Liverpool, Olympique de Marseille, Lazio e Panathinaikos. O Mundial Sub-20 de 2003 teve como país anfitrião os Emirados Árabes, e a grande campeã foi a seleção brasileira comandada pelo técnico Marcos Paquetá, e a final foi ganha sobre a seleção da Espanha por 1-0, em gol marcado pelo volante Fernandinho, atualmente no Manchester City. O bola de ouro e melhor jogador do torneio foi o meio-campo Ismael Matar dos Emirados Árabes, autor de apenas um gol na campanha de sua seleção. E na época ele era jogador do Al Wahda, clube que inclusive defendeu por praticamente toda a sua carreira, que segue em atividade até hoje. O bola de prata foi Dudu Cearense do Brasil, que na época defendia o Vitória da Bahia. Dudu foi um dos artilheiros daquele Mundial ao anotar 4 gols, e durante a sua carreira Dudu rodou por vários clubes, passando por CSKA da Rússia, Olympiacos, Atlético Mineiro, Goiás, Fortaleza e pendurando as chuteiras em 2018 com a camisa do Botafogo. O bola de bronze e terceiro melhor jogador foi Daniel Alves, que em 2003 era jogador do Sevilha. Revelado pelo Bahia, Daniel Alves fez carreira de sucesso na Espanha, principalmente com a camisa do Barcelona, além de também ter sido por anos o titular da lateral direita na seleção brasileira. Consagrado, Dani Alves atualmente está no clube catalão, e na Europa ainda rodou por Juventus e Paris Saint-Germain, acumulando uma passagem também pelo São Paulo em seu retorno ao Brasil. A Copa do Mundo Sub-20 de 2005 foi realizada na Holanda, e a grande campeã foi a seleção da Argentina, que bateu na final a seleção da Nigéria por 2-1. Lionel Messi foi o grande jogador e revelação daquele Mundial, com ele sendo eleito o Bola de Ouro e também o artilheiro da competição com 6 gols, 2 deles na final contra a Nigéria. Elogiar e resumir a carreira de Messi é totalmente desnecessário, afinal todos nós conhecemos a genialidade do craque argentino. O bola de prata e segundo melhor jogador foi o nigeriano John Obi Mikel, mais uma promessa daquele Mundial que acabou vingando, com ele na época sendo jogador do Lyn Oslo da Noruega. O clube mais famoso que Obi Mikel defendeu foi o Chelsea, equipe no qual ficou por quase 10 temporadas.
Atualmente com 35 anos, seu último clube foi o Kuwait Sporting Clube do Kuwait. O terceiro melhor jogador e eleito o Bola de Bronze foi o nigeriano e companheiro de Obi Mikel, Taiwo Taiwo, que durante muitos anos defendeu a camisa do Olympique de Marseille. Ele também defendeu o Milan e, após passagem discreta pela Itália, rodou pelos mais variados países, jogando no futebol ucraniano, turco, inglês, sueco, dentre outros. E atualmente ele ainda está em atividade, defendendo a camisa do Salon Palon da Finlândia. O Mundial Sub-20 de 2007 teve como país sede o Canadá, e pela segunda edição consecutiva, quem acabou faturando o título foi a seleção da Argentina, que na final derrotou a República Tcheca de virada por 2-1. O melhor jogador daquele Mundial foi Sérgio Agüero, artilheiro da competição com 6 gols, um deles na final que ajudou no título argentino. Revelado pelo Independiente, Agüero em 2007 já estava atuando no futebol europeu, defendendo a camisa do Atlético de Madrid. No velho continente, o craque ainda jogou 10 temporadas no Manchester City, onde se tornou um ídolo histórico, e também, antes de se aposentar, teve uma passagem discreta pelo Barcelona. O Bola de Prata foi o também argentino Max Morales, na época jogador do Racing, e no Mundial ele balançou as redes 4 vezes. A carreira de Morales não decolou tanto como a de Agüero, com ele na Europa acumulando passagens pelo FC Moscou da Rússia e atuando 4 temporadas no Atalanta da Itália. Passou também pelo Leão do México e desde 2017 defende a camisa do New York City dos Estados Unidos. O Bola de Bronze foi o mexicano Giovanni dos Santos, tido como uma das maiores promessas que acabaram não vingando no futebol. Na época, Giovanni defendia o Barcelona, mas sem corresponder deixou a Espanha e começou a rodar por vários clubes, passando por Tottenham, Galatasaray, Villarreal, onde teve até certo destaque, e também no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Seu último clube foi o América do México em 2021. O país sede do Mundial Sub-20 de 2009 foi o Egito, e a grande campeã foi uma seleção africana, sendo ela a Gana, que bateu na final, ninguém menos que a seleção brasileira, com o título só sendo garantido nas penalidades após o 0-0 no tempo regulamentar e na prorrogação. O Bola de Ouro e melhor jogador foi o atacante Dominique Adjia de Gana, artilheiro daquele Mundial com 8 gols, com ele sendo extremamente decisivo nos mata-matas. Adjia, na época, atuava no futebol da Noruega e após o destaque no Mundial foi comprado pelo Milan. Sem espaço, foi constantemente emprestado, rodando pelo Regina, Arsenal de Kiev, dentre vários outros clubes. E em seus últimos anos de carreira, encerrada em 2019, Adjia atuou no futebol da Tailândia. O Bola de Prata foi o atacante Alex Teixeira da seleção brasileira, que em 2009 era jogador do Vasco. Com destaque tanto no Cruz Maltino quanto no Mundial, Teixeira foi negociado com Shakhtar Donetsk da Ucrânia, clube que defendeu por mais de 7 anos, e da Ucrânia ele rumou para a China, onde defendeu a camisa do Jiangsu Suning. Atualmente com 32 anos, Alex Teixeira vem defendendo as cores do Besiktas da Turquia. O Bola de Bronze foi o meio-campo Giuliano, que em 2009 era jogador do Internacional. Revelado pelo Paraná, Giuliano é bastante rodado, tendo atuado no futebol da Ucrânia, Rússia, Turquia, Arábia Saudita e atualmente com 31 anos vem defendendo o Corinthians. O Mundial Sub-20 de 2011 foi realizado na Colômbia e pela segunda edição seguida a seleção brasileira esteve presente na final, onde mediu forças contra a seleção de Portugal, com o título sendo conquistado na prorrogação. O placar foi 3-2 e os 3 gols do Brasil foram anotados pelo meio-campo Oscar. O Bola de Ouro e melhor jogador foi Henrique Almeida, que embora não tenha balançado as redes na final, terminou como artilheiro da competição com 5 gols. Henrique Almeida na época era jogador do São Paulo, mas sem nunca se firmar foi constantemente emprestado, rodando por vários clubes do futebol brasileiro e do exterior. E uma curiosidade na carreira de Henrique Almeida, curiosidade essa bem amarga, é que ele sofre com a sina de sempre defender clubes que terminam rebaixados no Campeonato Brasileiro, acumulando 7 rebaixamentos na carreira até então. Em 2022, ele vem defendendo a camisa do América Mineiro. O segundo melhor jogador foi o português Nelson Oliveira, vice-artilheiro do Mundial com 4 gols, um deles na final diante do Brasil. Em 2011, Nelson defendia a camisa do Passos Ferreira, emprestado pelo Benfica, clube onde se profissionalizou. O atacante é bastante rodado, tendo jogado no futebol espanhol, da França, da Inglaterra e atualmente em 2022 vem defendendo o PAOK da Grécia. O mexicano Jorge Henríquez foi eleito o Bola de Bronze, com ele em 2011 sendo jogador do Chivas Guadalajara, equipe onde se tornou profissional. Também atuou no León, no Santos Laguna, pelo futebol do Chipre e da Espanha, e em 2022 é jogador do Venados da 2ª Divisão do México.
A Copa do Mundo Sub-20 de 2013, depois de vários anos, não teve a participação da seleção brasileira, que no Sul-Americano acabou ficando longe de obter uma das vagas. Quem também ficou de fora dessa edição foi a Argentina, com os representantes da Conmebol nesse Mundial realizado na Turquia, sendo Colômbia, Chile, Paraguai e Uruguai. Os finalistas foram França e Uruguai, e os franceses conquistaram o título, o primeiro e único de sua história, após superar os uruguaios nas penalidades. O melhor jogador da competição foi o volante da França, Paul Pogba, jogador bastante conhecido e que há 6 temporadas vem defendendo o Manchester United. O bola de prata foi Nico Lopes do Uruguai, que em 2013 era jogador da Roma. Revelado pelo Nacional do Uruguai, Nico balançou as redes 4 vezes naquele Mundial, e durante a sua carreira, o atual jogador do Tigres do México também defendeu Granada da Espanha, o Hellas Verona e o Internacional. O bola de bronze foi Clifford Abogué de Gana, que em 2013 defendia o Inter Aliés do seu país. O meio-campo, após destaque no Mundial Sub-20, foi contratado pelo Granada da Espanha, ficando no clube até 2016, quando foi se aventurar no futebol mexicano, acumulando passagens por Atlas, Querétaro, Tijuana e, por último, o Puebla. Atualmente, Clifford Abogué está com 27 anos e livre no mercado. Em 2015, a edição do Mundial Sub-20 teve como país sede a Nova Zelândia, e em seu retorno, a seleção brasileira acabou chegando mais uma vez na final, e pela frente, a seleção adversária foi a da Sérvia, que acabou ficando com o título ao derrotar os brasileiros na prorrogação por 2-1. O bola de ouro e melhor jogador da competição foi o malinês Adama Traoré da seleção de Mali, que terminou em terceiro lugar naquele campeonato. Autor de 4 gols, Traoré atua como meio-campo, e em sua passagem pelo futebol europeu, ele defendeu Lille, Mônaco, Rio Ave de Portugal e atualmente é jogador do Hatayspor da Turquia. A bola de prata foi entregue ao brasileiro Danilo Barbosa, que em 2015 era jogador do Braga de Portugal. Revelado pelo Vasco, ele também jogou no Valência, no Benfica, no Standard Liège da Bélgica e no Nice da França, até retornar para o Brasil por empréstimo para jogar a temporada de 2021 no Palmeiras, conquistando a Copa Libertadores. O terceiro melhor jogador foi o volante Savic, da campeã Sérvia. Desde a temporada 2015-2016, ele é jogador da Lazio, e o primeiro clube profissional de Savic foi o Vojvodina de seu país. O Mundial Sub-20 de 2017, sediado na Coreia do Sul, assim como em 2013, não contou com a presença da seleção brasileira, que mais uma vez fracassou no Sul-Americano classificatório. Os 2 finalistas foram Inglaterra e Venezuela, e tanto uma quanto a outra seleção nunca haviam chegado na final, e o título acabou ficando com os ingleses, que venceram o jogo por 1-0. O bola de ouro e melhor jogador foi o atacante inglês Dominique Solanke, que na época era jogador do Chelsea, clube que inclusive se tornou profissional. Solanke também defendeu o Vitesse da Holanda e há 4 temporadas vem sendo um dos destaques do Bournemouth, recém-promovido à Premier League. O bola de prata foi Federico Valverde, jogador uruguaio que foi revelado pelo Peñarol. Valverde em 2017 já era jogador do Real Madrid, mas a princípio defendia o time B dos merengues. Na temporada 17-18, Valverde atuou por empréstimo no Deportivo La Coruña. O bola de bronze foi o meio-campo venezuelano Yangel Herrera, que em 2017 estava atuando no New York City dos Estados Unidos. Após o destaque no Mundial, o jogador foi comprado pelo Grupo City, mas nunca chegou a defender a camisa do Manchester, clube que ainda tem vínculo. Acumulando empréstimos, ele já rodou pelos espanhóis Huesca, Granada e atualmente está no Espanyol. Em 2019, pela segunda vez consecutiva, a seleção brasileira Sub-20 deu vexame no Sul-Americano classificatório e não obteve a vaga na Copa do Mundo da categoria, com os representantes da Conmebol sendo as seleções da Argentina, Colômbia, Equador e Uruguai. Realizado na Polônia, as 2 finalistas foram a seleção da Ucrânia e da Coreia do Sul, e o título acabou ficando com os ucranianos, que derrotaram os sul-coreanos de virada pelo placar de 3-1. Foi nesse Mundial que Haaland assombrou o mundo ao marcar nada menos que 9 gols na goleada de 12-0 da seleção da Dinamarca sobre a seleção de Honduras. O bola de ouro desse Mundial foi o meio-campo sul-coreano Lee Kang-in, que fez sua formação completa no Valência da Espanha, equipe que se tornou profissional em 2018 e que defendeu até 2021. Atualmente, Lee Kang-in é jogador do Mallorca. O bola de prata foi o meio-campo ucraniano Serhiy Buletsa, autor de 3 gols naquele Mundial, e na época ele era jogador do Dinamo de Kiev. Atualmente ele defende a equipe do FC Zorya de seu país. A bola de bronze ficou com Gonzalo Plata do Equador, autor de 2 gols na competição.
Revelado pelo Independiente del Valle, na disputa do Mundial ele era jogador do Sporting de Portugal e atualmente em 2022 ele vem defendendo a camisa do Valladolid da Espanha. Bom pessoal, como bem dito lá na introdução, o Mundial de 2021 acabou sendo cancelado em virtude da pandemia, com a próxima edição prometendo voltar ano que vem com a Indonésia sendo o país anfitrião.